Fala pessoal, beleza? Emanuel aqui, mais um vídeo do LiteraScience para vocês. Hoje, de novo, um vídeo especial no qual eu convidei meu cunhado, né? Thiago, dá oi pro pessoal aí. E aí pessoal, tudo bem? Show de bola. Então, eu convidei o Thiago aqui, pessoal, pra gente falar um pouco de um assunto que está super em alta agora, né, nesses últimos tempos, que é sobre racismo, certo? Então, não adiantava eu vir aqui fazer um vídeo para vocês, no qual eu não faço parte, né, desse local de fala, e eu achei importante, né, convidar o Thiago para a gente poder conversar e entender um pouco sobre isso tudo que está acontecendo. Bom, Thiago, que primeiro, antes da gente iniciar, se apresentar aí, tu é engenheiro químico, né? É formado. Me conta rapidamente assim a tua história, assim, de acadêmica, de certa forma. Bom, beleza. Bom, pessoal, como o Emanuel falou aí, meu nome é Thiago, sou cunhado dele, namoro a Nájila, que já fez algum videozinho aqui pra ele, junto com ele. E sou engenheiro químico, graduado em engenharia química, tenho mestrado na área também, na área de termofluidodinâmica. E hoje eu trabalho numa multinacional brasileira. Então tô aqui um pouquinho pra gente conversar sobre o cenário atual do racismo, da luta social do negro, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Bom, a gente sabe que esses últimos tempos teve bastantes movimentos antirracistas ao redor do mundo. E só que, né, Thiago, isso não é uma coisa de agora, né? O racismo é uma coisa que a 2020 entrou o Bolsonaro, quer dizer, 2019 entrou o Bolsonaro e agora tem racismo, ou agora que está o Trump lá tem racismo. Não. Eu quero que tu fale isso, a importância, né, de ter esse movimento, mas de que... Cara, então, para essa tua pergunta aí, Will Smith sintetizou ela perfeitamente essa semana. O racismo, ele sempre teve aí. Sempre existiu. A única diferença é que agora ele está sendo filmado, né, cara? Agora ele está em evidência. Agora as pessoas, elas estão enxergando isso no cotidiano dela, no dia a dia delas. E elas estão vendo o que isso impacta tanto na vida do negro quanto na vida da sociedade em geral, né, cara? O movimento antirracismo e o movimento social negro, ele é importantíssimo para dar voz para o povo preto, para o povo negro, que tanto sofreu, foi negligenciado durante a história, né? A gente tem aí 200 anos quase de lei áurea no Brasil, da abolição da escravatura. Eu digo entre aspas porque a abolição foi na teoria, né, cara? Porque na prática o negro foi simplesmente, o povo preto foi simplesmente largado à mercê, foi forçado a ocupar lugares que ninguém queria ocupar, sem nenhum tipo de auxílio estatal. E toda essa herança escravista, toda essa herança de negligência, é refletida nos dias de hoje. O movimento social ele é importante para dar voz para esse povo preto, para que esse povo ocupe espaços dentro da sociedade que são privados dele, né? Justamente para tentar buscar essa igualdade entre as classes raciais, classes sociais, enfim. E até tu falou uma coisa interessante, né? Porque no Brasil a gente tem isso bem claro, né? Com a questão da própria Lei Áurea, que teoricamente foi, né? Como tu explicou agora. E eu gosto de pensar no Brasil o seguinte, né? Porque o Brasil, como é muito grande, né? A gente tem algumas regiões onde a gente tem mais população negra e tem populações, regiões onde, digamos assim, tem mais outras etnias também. Então, por exemplo, se a gente pegar nós que estamos aqui no Sul, o Sul eu considero uma das regiões do país mais racista que tem, exatamente talvez pelo fato das pessoas estarem meio que misturado, né? Eu boto a palavra misturado porque a gente acaba se... Não sei se tu concorda comigo, assim, tô aqui no Sul, é difícil as pessoas se reconhecerem
também dentro de uma classe, se reconhecerem dentro ou da importância deste movimento, né? Não, com certeza, né, Emma? O fato da gente ter crescido, digamos assim, ter crescido dentro de uma sociedade, dentro de um povo. Vamos pegar a região sul do Brasil. É um povo essencialmente europeu, né, cara? Colonização europeia, italiana e alemã, com um pouco de português aí. E sempre teve esse embate de que no passado o europeu branco era o ser hegemônico, né, digamos assim. E isso se refletiu pro povo preto, mesmo depois da abolição da escravatura, né? E nessa questão aí a gente até entra um pouco na questão do racismo estrutural, porque isso foi enraizado dentro da sociedade gaúcha, da sociedade brasileira, né? O fato de que o branco é o melhor, isso é uma cultura europeia, né, que a gente trouxe. E o fato do negro estar inserido nessa sociedade, estar ouvindo e vivenciando isso todos os dias, acaba um pouco que refletindo, fez o preto pensar realmente, será que o povo branco realmente é melhor? Fez o preto pensar, questionar, né, as suas origens, questionar a sua raça em si, né? Então, o fato de o europeu ter passado esse tipo de pensamento pro preto no dia a dia ajudou, claro, a estruturar esse racismo estrutural da nossa sociedade. Bom, tu já explicou bem o que eu ia te perguntar agora, né, da questão desse racismo que acaba sendo o que era, porque a gente fala, racismo estrutural, né? Nem todo mundo entende o que é esse racismo estrutural. Mas o simples fato de eu falar, ou de algum branco falar, ou digamos assim, qualquer etnia, poderia ser um latino, né? Qualquer pessoa falando assim de que o racismo não existe, já é um racismo estrutural, né? Isso já mostra que tu tá impregnado de racismo, porque, como eu falei, né, aqui no Sul, como a gente digamos assim, eu sou branco, mas, por exemplo, sei lá, meu avô paterno, meu bisavô paterno eram negros, certo? E daí a gente começa, né, digamos assim, se misturar e fica difícil das pessoas entenderem o racismo estrutural. Que é muito mais claro, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem uma segregação muito maior, ou talvez outros estados no país, né? Bom, daí a gente começa a entrar, Thiago, num assunto que para nós aqui no canal é muito interessante, que é quando a gente começa a envolver a parte acadêmica, né? Então, por exemplo, o Thiago falou, o Thiago é formado em engenharia química, ele tem mestrado e hoje ele ocupa um espaço importante dentro de uma multinacional. Pô, isso significa que não existe racismo porque ele conseguiu, né, alcançar seus objetivos. Então, eu vou começar lá do início, né? Questão de cotas. Thiago, o que seria realmente as cotas? Qual a importância dela no Brasil? O que isso mudou, né? Pode ser para ti, né? Mas o que mudou para a sociedade, de certa forma. Sim. Cara, eu sou uma exceção dentro da minha família, né, cara? Eu fui o primeiro preto da minha família a se formar, ter uma formação, ter uma graduação e também ter um mestrado, né, cara? Eu sou uma exceção aí, não só dentro da minha família, mas na sociedade como um todo. Toda essa herança que a gente herdou dos nossos ancestrais aí, de negligência do Estado, negligência em relação a ser largado à mercê aí para viver, para ser alocado dentro da sociedade, essa herança ela precisa ser compensada, né, cara? E uma das compensações aí ela vem através de políticas públicas feitas pelo Estado. E uma dessas políticas públicas aí adotadas pelo Brasil há não tanto tempo assim são as cotas raciais, né, cotas para negros, pretos dentro das universidades. Esse foi um caminho que o Estado enxergou para tentar inserir a população negra dentro das universidades, né? Hoje a grande maioria aí a gente sabe através das pesquisas que a grande maioria é o branco que ocupa a universidade, tá? Mas as cotas elas deram espaço para esse preto começar
a ocupar a universidade também. Muita gente enxerga essas cotas como um favor que o Estado está fazendo para a comunidade negra, né? Mas isso a dimensão dessa política social é outra, né, cara? É muito maior que isso. É uma ideia de reparação que o Estado tem com o povo preto, de transformação social, né, cara? Então é importantíssima essa política aí, pública, e acho que a sociedade, no geral, ela não deve enxergar isso como um favor que o Estado está fazendo pro povo preto. Na verdade, como tu falou, né, a gente com a cota consegue, digamos assim, igualitar ou facilitar para tentar diminuir as diferenças dentro da universidade. A gente até percebe que até aumentou, se a gente comparar, sei lá, 100 anos atrás, o número de negros no ensino superior. Entretanto, ainda é minoria, né, cara? Ainda é minoria, exatamente, cara. Então, O abismo ainda é muito grande, sabe? Entre a amostragem branca e a amostragem preta dentro das universidades, sabe? Apesar da política de cotas. Bom, e daí depois, por exemplo, tu fez a graduação e tu foi pro mestrado. Eu vou dar o meu exemplo, mas depois eu quero que dê o teu. Por exemplo, eu entrei no mestrado e na graduação eu não tive colegas negros. Eu tô pensando aqui para não ser injusto, mas não tive colegas negros. Tive? Ah, tive uma. Tive uma colega negra. Mas assim, ó, exceção, né? E isso que a gente está considerando que eu me formei na Unipampa, que foi uma instituição que foi, digamos assim, ela foi para o interior do estado para também tentar aumentar, né, o acesso de outras pessoas. Mas quando eu fui para o mestrado, daí sim, também não tive nenhum colega negro na pós-graduação do mestrado. Mas eu quero saber de ti, por exemplo, tu se formou em outra instituição, né, também pública, e como é que foi, né, da graduação e depois do mestrado, tu era o único negro, como é que... Cara, então, eu sou formado aí na FURG, né, que é uma universidade lá no sul do estado, em Rio Grande. E na graduação, eu tive uma única colega negra, que também ela era fora de Rio Grande. Nenhum negro de Rio Grandino, no caso, estudou comigo, fez engenharia química, tanto no meu ano quanto nos anos sequenciais ao meu, não percebi nenhum negro dentro da engenharia química. Já no mestrado, já que afunilamos aí o cenário, no mestrado eu fui o único negro das 10 pessoas que entraram no mestrado, eu fui o único negro. E só que esse cenário é um pouco mais amplo, né? Eu não tive nenhum professor negro, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Isso aí acho que deixa evidente a falta de acesso que o negro tem à educação, tanto para se formar, quanto para adquirir educação, quanto para passar a educação, entendeu? Uhum. É a mesma coisa para mim, assim, no sentido de que eu fico pensando assim, né, quanto mais você vai afunilando, porque a gente tem cotas para graduação, mas não tem essa cota, às vezes o aluno entra ali, negro, só que ele está sofrendo tanto racismo estrutural ainda, né, desde a graduação, que isso vai afunilando e isso afasta ele também da pós-graduação e da vida acadêmica, porque a gente tem que assumir que o meio acadêmico, ele também, por mais que a gente pense, pô, são pessoas, né, só tem intelectuais, né, são pessoas que estudam, entretanto o racismo é estrutural e mesmo a gente sem perceber, existe racismo ali e isso vai, digamos assim, vai segregando, não sei se é a palavra certa, mas vai segregando, e realmente eu também não tive colegas no mestrado, não tive no doutorado agora também, e professores também não. Então é muito pequeno o número de professores negros, né, no ensino superior, e os pesquisadores negros sofrem muito problema com isso, né? Eles sofrem no sentido de que estou sofrendo aqui, não tenho acesso. Não, é porque estruturalmente eles não têm as mesmas oportunidades, né? Exatamente. Por isso que as cotas são tão importantes, né, cara? Para tentar igualar, entre aspas, aí, o ponto de partida do preto e o branco em termos de educação, né, cara? E outra coisa, o pessoal pode pensar, mas são de áreas diferentes. Cara, eu sou da área das exatas e o Manuel da área da saúde. Fica mais claro ainda a falta de acesso em duas áreas diferentes, entende?
Tu não teve nenhum colega, nenhum professor preto, eu também não. Eu tive uma colega preta durante a graduação. Então isso transcende as áreas da educação, entendeu? Isso aí é na educação em geral a falta do preto, a falta de acesso do preto, entendeu? E mesmo assim a gente pode. Até estou tentando lembrar cada vez mais que professores. E mesmo se a gente lembre algum professor que circulava na universidade, até que possa. É exceção, sabe? Eu não Exceção, estou exatamente. falando, né? Quero deixar bem claro aqui no vídeo. Eu não estou falando que, por exemplo, na minha instituição lá não tinha nenhum professor negro, não tinha nenhum. Não, tem. Mas é muita exceção, né, Thiago? Então, Exatamente. talvez isso também que tu queira dizer, né? Não é que o Thiago foi o único lá da FURG, ou o único que fez mestrado, mas é tão exceção que a gente, né, é praticamente sozinho, né? Exatamente, cara. Exatamente. Bom, e daí o Thiago teve um caminho um pouco diferente do meu pós-mestrado, né? Eu acabei o mestrado, fui pro doutorado, o Thiago acabou o mestrado e conseguiu entrar dentro de uma multinacional brasileira. Que daí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? O trabalho da pós-graduação, o quanto o mestrado te facilitou isso, né, para esse trabalho, mas também as questões da dificuldade relacionadas ao racismo, né? Pode comentar um pouco sobre isso. Sim. Eu sempre tive vontade de sair da graduação e ir direto pro mercado de trabalho, tá? A engenharia química ela estava super aquecida aí quando eu estava na primeira metade da minha graduação. E na segunda metade perdeu um pouco do aquecimento em função da crise que a gente teve, uma crise até global que refletiu muito aqui no Brasil em alguns setores, principalmente no setor de industrial, né? Nisso aí, eu tive muita dificuldade já linkando um pouco o racismo estrutural aí, para conseguir estágio no meu último ano de graduação. Tem até uma história aí que eu gosto de lembrar, que eu participei de um processo seletivo numa empresa, numa grande empresa de Rio Grande, e que eu me considerava tecnicamente superior aos outros candidatos, e ficou entre eu e um outro candidato, tá? Um candidato branco, que eu soube que mentiu durante a primeira entrevista, que eu participei junto com ele. Eu sabia que ele tinha mentido e eu fui dispensado, ele foi chamado para uma segunda entrevista. Ele tinha mentido em questão de idiomas, tá? E nessa segunda entrevista falaram nesse segundo idioma com ele não soube falar e ele informou o pessoal do processo seletivo que ele tinha mentido e mesmo assim ele foi contratado, entende? Foi aí que deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a pesquisar bastante sobre racismo estrutural. Eu me formei em 2015, no início de 2015, eu fiquei todo o ano de 2015 tentando procurar algum emprego na área. Não consegui, por falta de oportunidades, por falta de feedback. E eu caí de paraquedas então no mestrado, né? Eu vi o mestrado como uma oportunidade de eu não ficar parado e dar continuidade aos meus estudos, né? Então eu fiz mestrado também em engenharia química, só que numa área super específica, que é a área de termofluidodinâmica e aplicada a simulações computacionais, né? E foi por causa desse mestrado, dessa especialização aí, desse afunilamento no meu conhecimento que eu consegui um emprego numa multinacional. Primeiramente esse emprego ele veio na forma de uma bolsa, de uma parceria Estado-empresa, né? Uma parceria público-privada. Eu fiquei 2 anos com essa bolsa até ser efetivamente contratado pela empresa. Hein, Thiago, tu acha que essa questão de oportunidade, tipo, pro trabalho, por exemplo, tu teve essa oportunidade, né, que começou com uma bolsa e depois foi efetivado, mas não está muito relacionado assim, tu teve que ter muitas qualidades para você chegar assim, no sentido assim, ó, eu tô falando que o Thiago faz em questão de computação ali, de programação, né, o serviço Thiago é uma técnica que é uma habilidade muito específica, né, que não são todos os engenheiros químicos que têm. E além disso, as questões da língua, ou seja, talvez muito mais, tu precisou ter muito mais do que se fosse uma pessoa branca, né? Exato.
Cara, eu sei que eu tive que ralar muito mais do que uma pessoa branca da minha área. Eu tenho ciência disso, tenho consciência disso. Eu não sei quantificar o quanto mais eu tive que ralar, o quanto mais eu tive que buscar conhecimento para conquistar um espaço no mercado de trabalho, tá? Mas sim, eu tenho ciência, eu tenho consciência que com certeza eu tive que ralar muito mais do que um candidato branco da mesma área que eu atuo. Cara, eu vou fazer uma inserção de pauta aqui, que me veio agora, mas que eu vou fazer um comentário com o que aconteceu no essa semana, né, no Instagram, que uma influencer aí falou, se tu vê um negro na rua, né, basicamente tu vai ter medo dele, e se for um branco de terno, tu não vai ter medo. E eu queria perguntar pra ti o seguinte, aí, pra te falar um pouco sobre, pô, tu tem mestrado, tu tem uma posição numa multinacional, e tu ainda acha, né, ou tu percebe na rua as pessoas sentindo esse medo, né, ou esse racismo na cara dura? Todos os dias. Todos os dias. Eu, eu tenho o estereótipo que o branco considera como ameaça. Eu tenho esse estereótipo, eu tenho consciência disso. Eu sou preto, eu sou uma pessoa grande e eu uso barba, entende? Eu tenho esse estereótipo de que passa medo. Então todo dia eu percebo tanto explícito como implícito, entendeu? Esse racismo. E seja tu entrar no mercado e o segurança começar a rodear os corredores que tu anda, seja racismo estrutural, aí alguma piada que largam, alguma expressão pejorativa, que às vezes a pessoa tá falando e ela nem percebe, entendeu? É racismo estrutural, tá enraizado já na sociedade, né? Mas todo dia a gente percebe isso. Seja eu caminhando na rua e a pessoa que tá vindo em direção a mim atravessa a rua, entende? A gente sabe que ela atravessou a rua eu sei que ela atravessou a rua por questão de medo, entendeu? Sim. E eu achei importante falar fazer essa inclusão de pauta aqui contigo, Thiago, porque tem muita gente que acha que é só o cara que, sei lá, o negro que não teve a oportunidade que está sofrendo esse racismo. Não, cara. Não. Né? Tu sempre comenta isso por nós, né? Por isso que eu quis dizer, né? Que tu pode estar assim, ó, numa uma boa posição na multinacional e infelizmente o racismo estrutural tá ali. E mesmo a gente pode bater na tecla, fica batendo assim, não, não tem, não tem, não tem, ele vai continuar tendo, tá? Porque não é eu que sinto, não é. Sim, exatamente. É importante a gente ter, né? Então até te agradeço para trazer essas experiências, assim, que eu sei também que deve ser um pouco chato, né, Thiago, no sentido assim de que tu não, lógico que tu não queria precisar falar disso, né, ainda, né? Pô, 2020 ainda ter que ficar falando como é foda isso, né? Depois de ter passado por tanto perrengue, ter conseguido as oportunidades e ainda tá. É. É que eu gosto não, eu penso isso assim, Emma. Na pirâmide social a base é preta. Isso é evidente. E o cume, ele é branco. Se tem algum pontinho preto no cume, é exceção, entendeu? E esse pontinho preto, com toda certeza, sofreu algum tipo de racismo durante essa ascensão dele. Entende? Bom, pessoal, obviamente a gente poderia aqui ficar muito tempo conversando, ah, mas eu vou deixar espaço também para você botar nos comentários se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se querem comentar alguma coisa, comentem aqui embaixo, tá? Comentem até as experiências que vocês tiveram, para a gente poder, quem sabe no futuro, fazer um outro bate-papo sobre isso aqui no canal. Mas para Isso aí. finalizar, como sempre, já como a gente está aqui no Litera Science, eu pedi para o Thiago separar aí dicas de livros para a gente dar para o pessoal aí que quer. Inclusive, nós brancos queremos entender um pouco mais a questão do racismo. Então, Thiago, dicas aí de livros pro pessoal. Então, cara, quando tu me pediu pra separar algumas dicas de livro, aí eu dei uma boa pensada e eu separei de duas dicas, tá? Uma nacional e uma internacional, de duas autoras negras. Provavelmente o pessoal já ouviu falar dessas autoras e desses livros aí.
A primeira delas é a de Jamila Ribeiro, né, com um pequeno manual antirracista, que eu acho que é uma leitura aí obrigatória para todo mundo. Não só pelas questões atuais que estão acontecendo, mas para o pessoal entender o cerne do racismo no Brasil, né, cara? E o segundo livro aí é da Angie Thomas, tá? Ela escreveu O Ódio que Você Semeia, que é um livro muito bom, que acabou virando um filme de 2018, se eu não me engano, o filme. Que conta a história aí de uma menina que presencia atos de racismo, ela presencia brutalidade policial, né, cara, que é um tema muito atual aí, brutalidade policial contra o povo preto. E tudo isso está bem incisivo no livro da Angie Thomas, né, cara? Então são essas duas leituras aí que eu indico pro pessoal. Show de bola. Bom, pessoal, te agradeço, Thiago, valeu por participar aqui do Litera. Eu espero que a gente possa fazer uma outra, né? Eu já estou organizando uma outra com o Thiago para ir falar daí um pouco sobre o que eu digo que é a ciência do futuro, aí, que é basicamente simulação computacional, né? Que essa é a ciência do futuro. Isso aí. Não se esqueçam, né, que o melhor livro é aquele que é lido, né? Então leiam sempre. E é isso aí. Dá tchau, Thiago. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Foi.